Esse tema, né, a aceitação de sistemas, né, é um tema que eu tratei, né, na minha dissertação de mestrado e busquei tratar ele com bastante profundidade na ocasião, enquanto mestrando. E a gente vê que o trabalho na academia, o trabalho de pesquisa, né, na academia, associado a um trabalho tecnológico, que é da instituição onde eu atuo, acaba tendo um valor muito importante quando bem aplicado, bem coordenado e com o apoio de muitas pessoas. E além do apoio de muitas pessoas, a troca de informações em ambientes que propiciam esse tipo de troca, né? Por exemplo, a comissão de estudos, como o próprio coronel Adilson levantou, é um ambiente muito propício para isso. E tem muitos aqui que estão nesse congresso, João, Marcelo, Diana, entre outros aqui que eu não citei, o Felipe, tem muita gente aqui que é envolvida e participa dessa troca ativamente e o resultado dessa apresentação também tem muito aí dessa troca, muito dessas discussões e a ideia é trazer um pouco de como esse processo de aceitação dos sistemas de Sprinklr pode contribuir para que tenhamos menos não conformidades nesse tipo de sistema. É um sistema que demonstra ser tão confiável, tão importante em diversas estatísticas já publicadas e que na nossa essência a gente vê que nos nossos trabalhos, nessas evidências que nós coletamos, precisamos tomar bastante atenção nesse aspecto. Vamos lá. Bom, o IPT é uma instituição aí, centenária e dentro do IPT você tem a atuação através de centros tecnológicos, né? Então, o local onde eu atuo dentro do IPT é o Laboratório de Segurança ao Fogo, né? E nos últimos anos nós tivemos uma série de trabalhos, tanto para a iniciativa pública quanto privada, que nos permitiram coletar dados sobre os sistemas. Por que coletar nesses trabalhos? Porque as estatísticas, como a gente já até, nas apresentações já anteriores, no painel do dia de ontem, foi falado que é difícil a coleta de dados, existe uma uniformização que tem que ser feita, e existe o ISB que está fazendo de uma maneira, coletando notícias relatadas na mídia sobre incêndios, enfim, você tem dados estatísticos, mas eles são isolados, não vem através dos corpos de bombeiros com uma estratificação, como já é feito há um tempo lá fora. Mas isso não é uma questão só do nosso país, mas de muitos países também tem essa dificuldade. E nós, pela natureza do nosso trabalho, nós temos condição de trazer esses dados, compilar e demonstrar ele através dos trabalhos técnicos. Então, o IPT, dentro do processo de certificação, né, ontem até agradeço o Cavalieri por ter lembrado aí do IPT com relação à certificação de Sprinklr, mas o IPT participa como laboratório de ensaio. Então, diferentemente do cenário norte-americano, que você tem a UL e a FM como entidades que certificam e ensaiam produtos, no cenário brasileiro você tem muito bem estratificado o que é o laboratório de ensaio e o que é o organismo certificador de produto. Então, o IPT, dentro desse contexto brasileiro de avaliação de conformidade de produtos, ele é um laboratório de ensaio. E nós participamos dentro desse sentido, junto aos ensaios acreditados junto ao Inmetro. Então, nós temos acreditação em alguma série de ensaios, sprinklers ainda não, mas nós realizamos ensaios em sprinklers. Então, esses trabalhos geralmente se consistem, né, em 3 grandes pilares, que são verificar se o projeto do sistema e suas premissas, né, as especificações, foram atendidas na instalação executada no local, obedecendo requisitos normativos e regulamentos aplicáveis. Isso é a primeira parte. A segunda é verificar, né, realizando ensaios de funcionamento e operação, né, segundo as normas e os regulamentos, se o desempenho foi atingido. A terceira é, se for necessário, caso algum componente ou dispositivo não atenda a um determinado requisito de desempenho nos ensaios de operação ou funcionamento, que nós consigamos ensaiar para ver o desempenho desse componente individualmente, fazendo outros ensaios e outras análises. E nós entendemos, né, que tem 4 questões aí básicas que os sistemas eles têm que estar submetidos. Uma delas é o grau no qual o conjunto de características funcionais satisfaz as necessidades de confiabilidade, efetividade e disponibilidade. O sistema tem que ser confiável, então ele tem que dispor de uma capacidade de cumprir a função para a qual foi designado. Ele tem que ser efetivo,
ele tem que também ter condições de atuar de forma condizente com as condições existentes no meio. Bom, isso foi bastante intensamente evidenciado nas palestras dos painéis da manhã, né? Então, dimensionar produtos para que combatam determinados tipos de risco, super importante. E disponibilidade, então o sistema tem que se manter disponível, ter capacidade de se manter operacional de forma ininterrupta. Então, a gente norteia os nossos trabalhos de avaliação, né, trabalhando esses 4 conceitos aí. E nos perguntamos, né, quando vamos montar um processo de avaliação, nós nos perguntamos, o projeto está em conformidade com as normas e regulamentações brasileiras e é compatível com os riscos que afetam a edificação? Os componentes utilizados nas instalações estão em conformidade com essas normas? O que foi instalado atende ao projeto e às regras de boas práticas de instalação, considerando as recomendações dos fabricantes e dos componentes? Documentação que foi entregue ao usuário após a instalação permite a operação e manutenção do sistema instalado? Foi realizado o treinamento dos usuários para dar continuidade a essa operação do sistema quando for requerido? O sistema, antes de ser entregue, foi submetido a ensaios de aceitação e comissionamento, partindo de um período de operação assistida? E se o sistema está sendo mantido em condições operacionais, mesmo que depois sejam promovidas modificações, transformações da edificação? Então, são perguntas que nos norteiam nas nossas avaliações e que nos apoiam para desenharmos um modelo de avaliação. Então, a partir dessas perguntas, desenhamos uma proposta de avaliação que se consiste em 4 aspectos. A primeira é caracterizar como é o sistema. Como é composto o sistema a partir do memorial descritivo técnico do sistema, fornecido juntamente com o projeto. Então, lá você tem dados sobre densidade de água aplicada, você tem dados sobre a classificação do risco, você tem dados sobre temperatura de operação adotada. Então, são as premissas adotadas como chave para daí você iniciar o seu dimensionamento. E aspectos relacionados ao projeto. Como são especificados os componentes, como que essa memória de cálculo e os seus parâmetros de funcionamento do sistema são dispostos nesses documentos, como são realizados os detalhes construtivos nas plantas dos sistemas e se existem especificações sobre a aceitação dos sistemas. Tem também aspectos relacionados à instalação e comissionamento, que envolvem como foi feita a redistribuição hidráulica, como os chuveiros automáticos estão dispostos, estão em conforme com o projeto, e todos os demais elementos que compõem o sistema, se eles estão em consonância com o que foi proposto originalmente em projeto. Olhando o lado do uso, operação e manutenção, ver se são feitos ensaios operacionais do sistema, se são registradas as manutenções, se existem chuveiros sobressalentes para uma eventual manutenção ou substituição, se tem sido mantido operacional os parâmetros de funcionamento do sistema, se eles se mantêm, se eles sofreram modificações por qualquer motivo que seja, e, se caso necessário, uma documentação fotográfica. Bom, esse método de avaliação, nós fizemos um grande trabalho com uma instituição do estado de São Paulo que tem 40 edificações. Destas 40, 9 tinham sistemas de sprinkler instalados em operação. Tá? Então, nós tivemos 9 edifícios. Desses edifícios, 2 são ambientes de escritório e 7 de locais de reunião de público. A maioria desses locais atendem mais de 2 milhões de pessoas por ano. É uma quantidade razoável aí de pessoas que circulam nesses ambientes. Todos esses edifícios tinham equipes dedicadas para a manutenção do sistema. São sistemas que foram avaliados entre março de 2015 e agosto de 2016. E, essencialmente, 7 deles dimensionados na versão 1990 da norma brasileira e 2 na versão de 2008. Todas as edificações tinham AVCB, né, ainda possuem AVCB, todas risco leve e, quando tinham garagens, tinham risco ordinário nas garagens. Desses 9 sistemas avaliados, 3 tinham dados muito inconsistentes nos memoriais descritivos, não indicando orientações de instalação do sprinkler, coisas elementares, não apresentando as áreas protegidas do sistema, não apresentando parâmetros de cálculo, não apresentando temperatura de operação. Nos 9 sistemas, né, então não é exclusivo de nenhum, né, todos são, divergências entre projeto executivo e memorial descritivo.
quanto a temperaturas de operação, orientação de instalação, fator K adotado, diâmetro dos sprinklers, ausência detalhada de componentes como VGA, sprinklers, válvulas de bloqueio. Os desenhos não continham, os desenhos em planta ou detalhes construtivos não eram presentes nos projetos. Então, fica difícil de você saber se aquilo que está no local realmente foi aquilo que foi proposto. Memória de cálculo ou projeto não tem parâmetros de funcionamento, os set points dos sistemas de bombeamento. Ausência de detalhes construtivos das montagens, comandos setoriais, arranjo hidráulico da casa de bombas, arranjo hidráulico das VGAs. E também, como fundamental, não tinha em nenhum destes ensaio de aceitação nos sistemas. Em relação à instalação e comissionamento, também, vou dar o destaque aos principais ali, não tem uma comprovação documentada da entrega, não tem 9 edifícios sem com a tomada de recalque sem válvula de retenção, como se tratam de sistemas pressurizados sem válvula de retenção, se houver uma abertura acidental daquela válvula de bloqueio na calçada, pode ocorrer o desabastecimento do sistema. Então, era uma coisa crítica, o sistema estava vulnerável e sem um elemento que impeça o vandalismo. A ausência de projeto as-built, você também não tinha certeza se o que foi instalado era o que realmente foi proposto. Ajuste de sistemas de bombeamento incompatível com o projeto. Muitas ocorrências de vazamento nos dispositivos de manobra e comandos setoriais. Também tinham situações de sprinklers obstruídos, gongos hidráulicos não operacionais, enfim, uma série de aspectos que interferem aí a adequada operação do sistema. Esses são os mais frequentes. Existe um aqui, no caso de uma edificação, em particular, que eu vou mostrar o estudo de caso, que é a instalação dos sprinklers com orientação diferente da do projeto. Esse é o que eu achei um pouco mais grave em relação a todos os outros. E, no caso, os aspectos que tinham maior número de incidência em relação a problemas eram aspectos relacionados ao uso, operação e manutenção, que não tinham procedimentos ou rotinas periódicas de manutenção, não tinham evidência de manutenção nos manômetros, nas bombas e ensaios operacionais nos sistemas, e também não tinham dados que fossem suficientemente adequados para que o usuário tomasse medidas corretivas ou preventivas nos seus componentes importantes do sistema, como bombas de incêndio. Diante de uma situação como essa, tudo muito comum, muito frequente em relação a problemas na instalação, então a aceitação do sistema, se for bem praticada, ela pode evitar uma série de falhas. E todos esses elementos que eu disse, eles podem ser detectados no ato da aceitação do sistema. Se não for feita, os sistemas podem ser entregues os sistemas serão entregues e podem apresentar problemas de desempenho. O incêndio não dá a segunda chance. Então, com o intuito da gente dispor aí dados e demonstrar algumas questões que a aceitação pode ser útil, a ideia é demonstrar um estudo de caso de uma instalação dessas 9. Foi feita essa avaliação em agosto de 2016. É um local de reunião público localizado na Grande São Paulo. A questão tem menos de um ano de operação. Então, os outros demais sistemas, eles tinham 8, 10, 12 anos de vida. Esse tinha 1 ano de vida. Então, é um sistema novo, recém-entregue. Então, você tinha, nesse caso, você tinha a situação da vista em planta, você tem aí a disposição da casa de bombas, não dá para ver muito bem aqui, mas você tem o desenho, o layout em planta, posicionamento das VGAs, você tem uma amarração com os reservatórios enterrados, tudo legal. Você tem o detalhamento das VGAs, mas e o dreno, onde descarrega a água da VGA quando você faz o teste? Você descarrega onde for possível. Então, nesse caso, as fotos de cima, elas são, a foto à esquerda, ela demonstra onde está jogado o dreno operacional, numa canaleta de água dentro da casa de bombas. Não adequadamente dimensionada para comportar a vazão. E nem a direção do escoamento de água adequada para você evidenciar o escoamento. E temos aqui alguns amigos americanos, palestrantes, então me lembrou um pouco as fontes do Belágio,
lá de Las Vegas, né, quando a gente fez um ensaio operacional, porque eles têm, à medida em que você operacionalizava o dreno, a evolução do escoamento era tal que inundava lá o ambiente da casa de bombas. Lógico que quando começou esse evento, eu parei imediatamente para não ter nenhum outro contratempo lá dentro do ambiente da casa de bombas, mas notoriamente é um sistema que ele foi feito sem pensar que poderia ser testado. Então, no projeto tinha um erro já de conceito. Então ele falou, bom, onde eu vou jogar o dreno? Não preciso prever. E se não foi feito o dreno, então não foi feito o teste operacional. Consequentemente, passou desapercebido esse aspecto. Outro aspecto que foi evidenciado, e também foi evidenciado no painel de ontem, no primeiro painel, sprinklers com corrosão, com 1 ano de vida. Então, e coincidentemente, são muito parecidos com os que vocês ensaiaram lá no projeto. Então, tinham casos aí com ocorrência aí de depósito de particulado, né? Então, 1 ano de vida instalado. Aí é o flow meter. É o flow meter que não é um flow meter, é um hidrômetro. Isso aqui provoca uma perda de carga bestial no sistema em relação ao flow meter, né? Então, isso não é o equipamento adequado. Mas o projeto não pedia medidor de vazão, isso que era interessante. Então, ele colocou, porque alguém falou que tinha que colocar, mas ele colocou um hidrômetro. Está medindo vazão, mas não é esse exatamente que deveria ser, né? Esse não é aprovado FM nem o L, tá? Não é para isso. Aí, também, outra evidência de falhas associadas à execução são situações desse tipo, de vazamentos durante o funcionamento da bomba principal. Então, não foi feito ensaios hidrostáticos, não foram feitos ensaios do sistema de bombeamento. Então, isso fica evidente quando você faz. Aí é um caso que ele era estendido a grande parte da edificação, em torno de quase 3 mil metros quadrados, esse era um dos ambientes, sprinklers pendentes instalados como sprinklers upright, em diversos ambientes. Aqui era um ambiente de telhado inclinado, que a Diana falou ontem, né, sobre as regrinhas do telhado inclinado. E, além dessa questão dele ser instalado com orientação inadequada, tinha a questão de reparos frequentes por conta de vazamentos. Então, era uma instalação que tinha problemas frequentes de execução e que não foram detectados por conta dos ensaios hidrostáticos que não foram feitos. Aí, diques de contenção de bomba diesel furado, né? Então não vamos ter contenção nenhuma. Aí, gongo hidráulico tendo função de chafariz, né? Então, se você foi feito o ensaio da VGA, não tinha aí, ele não fica operacional, né? Ele vaza, ele é hidropneumático e ele não cumpre a questão que ele tem que cumprir. Falhas associadas à conservação. O sensor de temperatura da bomba diesel está desconectado, então não tem um monitoramento do óleo da bomba diesel. Danos aí a sprinklers laterais, sidewall instalados, então são falhas associadas à conservação. E se precisar abastecer água por conta de um caminhão do Corpo de Bombeiros, eles não vão conseguir. Eu sei, né, Armani, que vocês andam com um material de backup, né, para situações desse tipo, mas é um tempo que se perde, é desnecessário, então são coisas que não deixam o sistema operacional. E sistemas com componentes certificados, você tem um sensor aí de posicionamento da válvula, certificado FM, entretanto ele não está indicando nada que seja útil. Enfim, resumo da avaliação. O problema principal você tem que recompor esse sistema. Não dá para deixar ele do jeito que está. Tem que ser feito todo um trabalho de verificação dos chuveiros instalados, novos ensaios de aceitação, investigação de obstruções para ver se tem corrosão nas tubulações, porque tem corrosão nos sprinklers, né? Tem outros problemas aí. E você tem que... A pergunta que eu faço é, valeu a pena não realizar? Poderia ter realizado e pego todos aqueles problemas, grande parte deles resolvido. Diante disso, um breve relato das versões da norma. A norma de 90, 2008, 2014, continha os ensaios de aceitação já. Existe uma questão aí que os profissionais que entenderam isso como adequado, encamparam essa missão de fazer e realizam, com o intuito de comprovar o seu bom desempenho dos sistemas. Só que tinha um detalhe. Os maus profissionais viram que o requisito não era normativo, era informativo e usaram isso a favor deles. Diante disso, na versão 2016-17, né, após discussões, conseguimos aí inserir um texto base que tem esse aprimoramento. E também, né, esse aprimoramento também vem de encontro com os decretos estaduais, estou falando do Estado de São Paulo,
que agora na revisão da IT 23, desculpa, eu errei ali a IT 23, pessoal, vem de encontro à revisão da IT, sendo sinergicamente cobrando os ensaios de aceitação dos sistemas, no sentido de exigi-los no primeiro comissionamento do sistema. Então, isso é uma coisa importante. Então, no 38069 não pedia, no 46036 não pedia, 5689 não pedia, mas no novo, se tudo correr bem, sendo aprovado, vai ser exigido. E a aceitação, ela entra no processo de produção do edifício, entre a implantação e o uso. Ela está bem ali, se você vai reabilitar ou renovar, tem que fazê-la novamente. Ela tem que entrar. E o que é importante dentro dos requisitos é que nesse capítulo que a gente revisou na norma, que nós conseguimos revisar na norma, tem uma parte que chama condições gerais, que ela trata de explicar como que deve ser a condução desse processo. Então, deve ter uma comprovação documentada com ensaios no local, informando se o sistema está liberado para uso e operação. Também é recomendável que o representante ou o responsável da edificação participe dessa aceitação, para ver como o sistema está, evidenciar conjuntamente com o instalador e o responsável pela aceitação. Se não ocorrer atendimento, tem que corrigir as falhas e refazer os ensaios. Basicamente, os ensaios não mudaram nada, os critérios são exatamente os mesmos das versões anteriores, da 2008, com os ajustes de forma dentro do novo formato. E tem a parte de documentação, que devemos nos atentar, que é a entrega de documentos comprobatórios realizando essa aceitação. Então, envolve o relatório de ensaios, envolve as ARTs dos responsáveis técnicos e um manual de uso, conservação e operação que o projetista deve elaborar, né, dizendo as recomendações para manutenção e conservação do sistema dentro do edifício. Então, o que a gente evidenciou em todos esses trabalhos? Que a aceitação no cenário brasileiro ela é feita de maneira expedita, somente na forma documental, não sendo realizada na prática. Isso também vale um pouco de desconhecimento dos documentos normativos, né? E no caso dos chuveiros automáticos, se começa a se implementar essa sistemática de avaliação, vai subsidiar o desenvolvimento da cadeia de produtos certificados, vai fomentar o desenvolvimento de melhores instalações, de melhores projetos, vamos atuar de maneira, dentro do holograma do sistema como um todo, de maneira bastante sistêmica. A aceitação é um fator determinante para garantir a qualidade de desempenho. Ela é um divisor de águas entre sistemas mal concebidos, mal instalados, para partir de sistemas que podem ser bem mantidos, né? Ela pode ser conduzida pelo projetista ou por entidade de terceira parte. Pode ser feita por um instalador e ser conferida por outro. Aí depende de como é o formato de como se conduz. Isso aqui são recomendações, né? Não são obrigações. Coisas que a gente percebe que podem ser feitas para melhorar aí os sistemas. E os registros devem ser consolidados, né? E todos esses registros, com as recomendações elaboradas pelo projetista, entregues ao responsável da edificação, né? Para daí a gente conseguir fazer sistemas melhores, mais confiáveis, mais seguros e que possam permitir uma continuidade aí das operações nos edifícios, né? Aí algumas referências bibliográficas que foram adotadas aí nos estudos, né? E se alguém quiser alguma recomendação adicional, eu tenho um livro que foi oriundo da dissertação de mestrado, que tem algumas informações adicionais de como você pode conduzir a aceitação dos sistemas. E coloco aí à minha disposição no que vocês precisarem aí com relação a esse tema que eu considero tão relevante.